Numa tarde aparentemente comum na fábrica, algo aconteceu comigo que mudou completamente o rumo da minha vida. Um acontecimento inesperado me fez encarar questões que eu sempre deixei de lado, como o sentido da vida, o peso das nossas escolhas diárias e, principalmente, o que realmente nos espera quando cruzamos o limite entre este mundo e o que vem depois. O que vivi naquele dia não foi só extraordinário, foi um chamado, um convite para olhar a vida com mais urgência, mais consciência e com propósito. Nunca fui do tipo místico, nem alguém ligado a assuntos espirituais ou profundos. Meu nome é José Maurício, tenho 47 anos e até aquele momento era apenas mais um homem comum, batalhando para sobreviver. Trabalhei por mais de 10 anos numa fábrica de motores no interior de Minas Gerais, num galpão abafado, com cheiro de óleo e ferro quente. Minha rotina era simples: acordar cedo, enfrentar o ônibus lotado, bater o ponto, suar a camisa, voltar para casa, jantar com minha esposa e ver um pouco de TV antes de dormir. Minha fé existia, claro, como a maioria dos brasileiros, mas era aquela fé morna, mais herdada da tradição do que vivida com o coração. Igreja só em datas especiais, uma oração antes de dormir quando lembrava e um pedido de proteção antes de viajar. Era isso. Até que, numa terça-feira, por volta das 3 da tarde, tudo mudou. Eu estava no meu posto de sempre, ajustando uma peça enorme de alumínio na prensa hidráulica. Tinha dormido mal na noite anterior e desde o almoço sentia a cabeça estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Mesmo assim, segui firme, até que comecei a suar frio. Um aperto no peito veio do nada, como se um bloco de concreto começasse a pesar de dentro para fora. Tentei ignorar. Mas então, a máquina parou sozinha e ainda com os olhos abertos vi meus colegas correndo na minha direção. Tudo parecia em câmera lenta. E depois, silêncio. Um silêncio absoluto. O mais estranho. Mesmo com meu corpo caído no chão, eu me vi em pé. Sim, eu vi de verdade. Estava de pé, olhando para o meu próprio corpo imóvel e para o desespero estampado no rosto dos outros. E foi aí que percebi. Aquilo não era um sonho, não era delírio, era real. E por incrível que pareça, não senti medo nem confusão. Era como se lá no fundo eu já soubesse que aquilo podia acontecer, que aquilo era verdade. A cena era surreal. Eu ali, observando tudo como um espectador fora do tempo, enquanto meus colegas tentavam me trazer de volta. E naquele instante, a vida que eu achava tão comum passou a ter um novo significado. Porque quando a gente olha tudo de fora, inclusive a si mesmo, começa a entender o quanto cada escolha, cada segundo, cada pequena atitude tem um valor que nunca imaginamos. Enquanto eu ouvia, ao fundo, alguém gritar por ajuda, algo dentro de mim permanecia totalmente lúcido, embora separado daquilo que por toda a vida eu tinha acreditado ser minha única forma de existir. Olhei para minhas mãos, ou melhor, para o que pareciam ser minhas mãos, e percebi que havia algo diferente nelas, uma leve transparência, um brilho suave. Tudo ao redor parecia mais vivo, mais vibrante. As cores tinham uma intensidade quase indescritível, e mesmo que os sons estivessem distantes, como ecos abafados, carregavam uma profundidade emocional imensa. Uma calma estranha tomou conta de mim. Não era medo, nem ansiedade. Era como se, de algum modo, eu já soubesse que algo importante estava prestes a acontecer, mesmo sem compreender exatamente o que. E então, como se meus pensamentos tivessem sido ouvidos, uma presença se revelou. Não era uma figura comum, nem uma sombra ou luz difusa. Era uma forma nítida, poderosa, que irradiava uma autoridade silenciosa e, ao mesmo tempo, acolhedora. Naquele instante, não havia dúvida alguma. Era Ele. A presença de Jesus Cristo era inconfundível. Não se parecia com as imagens que vemos em quadros ou livros, mas era algo tão completo que parecia tocar todos os meus sentidos ao mesmo tempo. Seu olhar era profundo e compassivo. Não precisou dizer nada. Só o fato de estar ali me fazia entender que eu estava em solo sagrado, entre o que conhecia como vida e algo infinitamente maior. Ele estendeu a mão, como quem convida para seguir, e eu fui. Ou melhor, flutuei até ele, como se não existisse mais peso, nem tempo. Tudo o que me prendia àquele mundo, a fábrica, os rostos aflitos, as sirenes ao longe, ficou para trás. Fui envolvido por uma atmosfera impossível de descrever com palavras humanas. Era como se eu estivesse sendo conduzido por um caminho que não era físico,
mas claramente definido. A cada movimento eu sentia que não estava apenas mudando de lugar, mas atravessando camadas de entendimento que eu jamais havia alcançado. Chegamos a um espaço imenso, sem medidas, que parecia pulsar com vida própria. Tudo ali brilhava, não com luz refletida, mas com uma luminosidade que nascia de dentro das coisas. Eu nunca tinha visto aquele lugar antes, e ainda assim, parecia que eu sempre soube que ele existia. Não havia sol nem lâmpadas. Ainda assim, todo aquele espaço irradiava uma luz suave, mas penetrante, que não apenas iluminava o ambiente ao meu redor, ela parecia atravessar meu ser, revelando tudo o que havia dentro de mim. Era como se minha alma estivesse totalmente exposta. Comecei a lembrar da minha vida. Os bons momentos, os erros, os descuidos. Me senti completamente nu diante dele. Mas o que mais me surpreendeu foi que, mesmo assim, não havia julgamento imediato. O que senti foi uma mistura de profundo respeito e uma sede intensa por compreender. Jesus caminhava à minha frente em silêncio, e embora nada fosse dito, eu sentia que estava sendo guiado não só por aquele lugar, mas também por uma história invisível, uma verdade que estava prestes a se revelar. A cada passo algo em mim se expandia, como se camadas da minha consciência estivessem sendo delicadamente desdobradas. Quando ele finalmente parou, olhei ao redor e percebi bem no centro daquele espaço imenso e sem fim, uma espécie de janela no tempo. A visão que tive foi arrebatadora. Toda a minha vida estava ali, diante de mim. Cada escolha, cada pensamento, cada palavra que já havia pronunciado. E não eram apenas imagens. Eu podia sentir novamente as emoções de cada momento vivido. Era tudo tão nítido, tão intenso, como se tudo estivesse acontecendo de novo. Mas o mais impactante foi perceber o que aquelas ações realmente significavam. Coisas que eu tinha julgado pequenas, insignificantes, agora ganhavam um peso imenso. E atitudes que eu sequer tinha refletido voltavam como se fossem pilares determinantes da minha eternidade. Não sei se chamaria aquilo de julgamento. Para mim foi mais como um convite, um chamado para enxergar a verdade, crua, pura, sem máscaras. Nesse instante, algo brotou dentro de mim. Não era uma dúvida comum. Era como se um novo entendimento estivesse nascendo. E então me perguntei de verdade, o que é viver, afinal? Sem que palavras fossem ditas, uma nova visão começou a se formar diante dos meus olhos. Era como se a resposta viesse não em sons, mas em sabedoria sendo gravada dentro de mim. E eu compreendi com uma clareza absoluta. Viver não é apenas existir ou cumprir tarefas diárias. Viver é abraçar um propósito eterno. Cada dia que temos aqui é um presente, uma chance de alinhar o nosso coração à vontade de Deus e construir algo que vá além daquilo que os olhos podem ver. Naquele momento, entendi algo que parecia ser sussurrado por ele, mas que, na verdade, era impresso diretamente na minha alma. Os homens contam a vida em anos, mas ele vê a eternidade dentro de cada coração. Essa revelação começou a desmontar, pouco a pouco, tantas ideias erradas que eu carregava. Olhei para minha própria história e percebi o quanto eu havia me conformado. Quantas vezes tinha escolhido o caminho mais fácil, deixando de lado o que realmente importava. E mesmo sem dizer nada, Jesus me fazia enxergar que tudo poderia ter sido diferente. E ainda podia ser. Jesus não me condenou. Ele apenas me mostrou as coisas como realmente eram. E foi ali, naquele espaço onde tudo é revelado, com uma nitidez impossível de explicar, que uma lembrança específica veio à tona. Eu era mais jovem e discutia com minha mãe. Sempre achei que aquilo não passava de uma briga sem importância. Mas, diante dele, pude ver com clareza a dor que minhas palavras causaram. Compreendi, então, que nenhum gesto passa despercebido. Até mesmo pequenas atitudes de indiferença ou desrespeito deixam marcas profundas. Ao mesmo tempo, ele me mostrou momentos em que ajudei alguém sem nem perceber. Coisas simples, que antes eu nem dava valor, mas que naquele lugar ganhavam uma dimensão imensurável. Como sementes lançadas num solo invisível, esses gestos frutificavam de maneiras que eu jamais poderia imaginar. E foi nesse ponto que a visão começou a mudar. Já não se tratava apenas da minha vida. Era como se eu fosse guiado a enxergar algo maior, algo que abrangia muito mais do que apenas a mim. Então, ele me mostrou a criação. Não como lemos num livro, mas como quem assiste a um filme que vai muito além da imagem. Eu não via apenas, eu sentia. Sentia o amor de Deus em cada detalhe. O céu, as águas, as árvores,
Tudo vibrava com um propósito. Nada era por acaso. Cada elemento tinha sido cuidadosamente planejado por um Criador que agia com intenções claras e perfeitas. E diante de tamanha grandeza, me senti pequeno. Sim, mas também maravilhado. Era como se até os menores átomos carregassem a assinatura divina. E eu me perguntei, como nunca tinha percebido isso antes? Depois disso, fui levado a uma última cena, mas não era sobre o acidente na fábrica. Era o momento em que a alma e o espírito retornam ao Criador, como está escrito em Eclesiastes 12:7. Jesus me fez entender que o corpo é apenas um invólucro passageiro, mas a alma, essa sim, é eterna. E então ele apontou para os meus dias, como se estivessem todos marcados com precisão. Antes de você nascer, eu já sabia quantos anos você viveria. Era isso que meu coração compreendia naquele instante. Essa revelação mexeu comigo de um jeito profundo. Comecei a refletir sobre como eu vinha usando o tempo que me foi dado. Percebi que cada segundo importa, não só pelo que fazemos aqui, mas pelo que estamos construindo para além deste mundo. Tudo tem consequência, tudo tem valor, e não há gesto, por menor que seja, que não conte diante dele. Aquela sensação de urgência começou a crescer dentro de mim, como se tudo em mim despertasse para uma verdade que eu nunca tinha compreendido por completo. Percebi que a vida não era apenas nascer, crescer, trabalhar e morrer. Era uma preparação, um ensaio para algo eterno. Enquanto caminhava ao lado de Jesus, notei que ele não tinha pressa. Cada passo era sereno, mas carregado de uma intensidade profunda. Era como se seus movimentos estivessem em perfeita sintonia com uma verdade maior, impossível de ignorar ou questionar. Foi então que ele começou a me revelar algo que eu jamais tinha cogitado: o estado imediato da alma após a morte. Muitas pessoas acreditam que existe um período de espera, que o espírito vagueia pela terra, mas o que vi foi completamente diferente. Assim que a vida termina, há uma transição direta, ou para a presença de Deus, ou para uma separação consciente, conforme as escolhas feitas em vida. Não havia meio termo nem zonas cinzentas. Era uma clareza que me atingia como um raio. Tudo aquilo que eu acreditava sobre o pós-morte, como algo vago, distante, quase simbólico, desmoronou. Senti uma certeza absoluta. A morte era só o começo de uma existência ainda mais real e definida. E então, diante de nós, surgiu algo que só posso descrever como uma fronteira de luz. Não era uma barreira física, mas sim um limite espiritual. Era o ponto onde as almas recebiam o que haviam cultivado durante a vida. Vi aqueles que tinham entregue suas vidas a ele, sendo recebidos num ambiente de paz tão intensa que não existem palavras humanas para descrever. Havia música, mas não como a conhecemos. Era uma harmonia cósmica que atravessava a alma e dissipava qualquer sombra de medo. Anjos guiavam essas almas com um cuidado indescritível, conduzindo-as com reverência a um descanso absoluto. Mas também vi o outro lado. Vi o destino daqueles que rejeitaram a verdade. A dor ali não era apenas física, era a dor da alma. Um sofrimento profundo por entender, tarde demais, tudo o que havia sido perdido. As palavras de Hebreus 9:27 ressoavam com um peso que eu nunca tinha sentido. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E ali estava o juízo, não como uma ameaça distante, mas como algo real, imediato, inevitável. Logo depois, tive uma visão ainda mais desafiadora para minha mente limitada. Jesus me mostrou algo que desconstruiu um dos maiores enganos nos quais a humanidade insiste em acreditar: a ideia de que espíritos de mortos vagam pela terra. Vi pessoas em suas casas, em suas camas, conversando com vozes que diziam ser de parentes falecidos. Vi homens e mulheres buscando orientação espiritual em médiuns, em guias que prometiam canalizar mensagens de entes queridos, mas o que vinha a seguir era algo que poucos estão preparados para enxergar. Enquanto tudo isso acontecia diante dos meus olhos, a verdade se revelava de forma irrefutável. Não eram os mortos que aquelas pessoas estavam vendo ou ouvindo. O que se manifestava ali eram entidades disfarçadas, enganos cuidadosamente arquitetados. Jesus me fez entender que Satanás e seus demônios se disfarçam, explorando a dor e o luto das pessoas para afastá-las da verdadeira mensagem do Evangelho. Foi um choque profundo. Eu nunca tinha levado essas coisas tão a sério, mas ali estava a prova clara, impossível de negar.
Tudo aquilo era parte de uma encenação sombria, criada com maestria para confundir e desviar os corações daqueles que, no fundo, só buscavam consolo. Uma cena em especial ficou gravada em mim com força. Uma mulher, sozinha na sala de casa, segurava um medalhão e chorava, acreditando estar conversando com o espírito do marido falecido. A presença sussurrava palavras doces, revelava detalhes íntimos que só os dois sabiam. Mas, guiado por Jesus, pude ver o que realmente havia por trás daquela ilusão. Por um instante, a imagem do marido se dissolveu, revelando uma figura distorcida, escura, quase monstruosa, e logo em seguida retomava a aparência familiar. Aquela visão me fez entender como somos frágeis quando ignoramos o que a palavra de Deus ensina sobre os mortos. Não havia nenhum espírito de luz ali. O que guiava aquela mulher era uma sombra, uma mentira feita para manter sua dor acesa, impedindo-a de se aproximar da verdade. Foi um alerta duro, uma lembrança de que o mundo espiritual é infinitamente mais complexo e perigoso do que conseguimos imaginar, e que, ao nos afastarmos da verdade de Deus, nos tornamos alvos fáceis para o engano. A revelação de que tantas experiências que pareciam espirituais eram, na verdade, armadilhas do inimigo, me abalou profundamente. Mas foi então que Jesus me mostrou algo ainda mais impressionante: o propósito por trás de todas essas manipulações. Nada disso acontecia por acaso. Cada aparição, cada fenômeno estranho, cada visão tinha uma intenção clara: afastar as pessoas da verdade, distraí-las do caminho da salvação em Cristo. Eu vi como esses enganos criavam uma falsa sensação de segurança, um consolo envenenado. Pessoas que acreditavam estar conversando com seus avós, recebendo conselhos ou bênçãos de entes queridos, na verdade estavam sendo envolvidas por ilusões cuidadosamente preparadas para afastá-las da única fonte verdadeira de luz e salvação. Enquanto observava aquelas pessoas tão envolvidas por experiências aparentemente espirituais, uma verdade cortante se impunha diante de mim. Elas não estavam sendo consoladas por entes queridos falecidos, mas manipuladas para que jamais buscassem verdadeiramente a Deus. Aceitavam de bom grado aquelas ilusões, sentindo-se acolhidas por algo que na realidade era falso. A profundidade desse engano me apavorou, mas também abriu meus olhos. Entendi ali o quanto é essencial manter uma fé enraizada na palavra de Deus, e não em sentimentos confusos ou experiências duvidosas. Logo em seguida, fui conduzido a um cenário ainda mais sombrio. Era como um vale profundo, mergulhado numa escuridão densa, não uma escuridão comum, mas algo que parecia ter peso, sufocante, como se envolvesse a alma e a oprimisse. Vi ali almas em desespero. Algumas choravam, outras permaneciam em silêncio absoluto, mas todas tinham algo em comum: plena consciência. Jesus me explicou que aquele não era o inferno definitivo descrito em Apocalipse, mas um estado temporário de separação antes do juízo final. Era o Hades, onde aguardavam aquelas almas que rejeitaram a verdade. O que mais me abalou foi perceber que todas aquelas almas sabiam exatamente o que tinham perdido. Nenhuma estava enganada. Não havia desculpas. A consciência era total. A dor mais profunda não era física, era espiritual. A dor de saber que a decisão foi delas. Foi nesse momento que compreendi, com um peso que nunca havia sentido antes, o quanto nossas escolhas aqui determinam nosso destino eterno. Enquanto eu ainda digeria tudo isso, Jesus me mostrou algo que nunca tinha considerado com seriedade: o ponto em que a misericórdia encontra a justiça. Ele me revelou que o julgamento de Deus, embora temido por muitos, é na verdade a expressão suprema da sua justiça perfeita. Cada ação, cada pensamento, cada escolha é visto com absoluta clareza por Deus, e Ele jamais erra ao avaliar. Ali, eu me senti pequeno, frágil. Percebi como carregamos a ilusão de que podemos esconder algo de Deus, mas isso é impossível. Vi atos que eu tinha considerado insignificantes, ou até esquecido, sendo trazidos à tona com total nitidez. Mas não era uma condenação fria e automática. Era uma apresentação clara daquilo que a minha vida foi. E mesmo assim, Jesus não estava ali para me esmagar com culpa. Ele queria me mostrar que a justiça de Deus caminha de mãos dadas com sua misericórdia. E explicou que aqueles que confiam nele não precisam temer esse julgamento, porque o preço já foi pago. Foi então que algo simples, mas profundo, me atingiu como nunca antes: o valor do tempo.
Eu sempre tratei o tempo como algo corriqueiro, como se ele me fosse garantido. Dias, semanas, anos que se acumulavam. Mas ali, sob aquela perspectiva eterna, entendi que cada momento é um presente sagrado. Jesus me mostrou cenas da minha própria vida, momentos em que desperdicei tempo com coisas sem valor, sem propósito, como se eu tivesse todo o tempo do mundo, quando na verdade não tinha. Horas desperdiçadas com distrações vazias passaram diante de mim como um lamento silencioso. Quantas oportunidades eu deixei passar de fazer algo realmente significativo. Mas ao mesmo tempo, Jesus me mostrou cenas em que, mesmo sem perceber, eu escolhi amar, ajudar, consolar. Foi então que compreendi o quanto subestimamos o poder de uma decisão feita com amor. No fim das contas, o tempo é um dos maiores presentes que recebemos aqui na Terra, e o modo como o usamos determina o impacto eterno da nossa existência. Essa verdade doeu, mas também me libertou. Enquanto as revelações continuavam, uma pergunta insistente tomou conta da minha mente. Lembrei de uma história bíblica que sempre me intrigou, a da médium de Endor e a aparição do profeta Samuel. Não era algo em que eu pensava com frequência, mas naquele momento parecia ser a última dúvida que meu coração ainda precisava esclarecer. Jesus me respondeu de forma simples, mas profundamente reveladora. Ele explicou que aquilo foi uma exceção permitida por Deus, um acontecimento singular, com um propósito bem definido. Não era uma regra, nem algo que se repetiria. Deus permitiu que Samuel se manifestasse por uma razão específica, e não porque esse tipo de comunicação fosse comum ou desejado. Essa resposta me trouxe uma paz inesperada. Foi um lembrete claro de que Deus é soberano e que, mesmo nos episódios mais estranhos ou difíceis de entender, sua mão está sempre no controle. Mas o que veio a seguir foi o ponto mais marcante de toda a experiência. Jesus parou diante de mim, olhou diretamente nos meus olhos e disse com firmeza: "Eu te trouxe de volta para testemunhar." Aquelas palavras se cravaram em mim com uma força que não consigo explicar. Não era uma ordem, era uma missão. Ele me explicou que muitas pessoas estavam vivendo sem saber o que as aguardava, presas a ideias falsas, distraídas pelos enganos deste mundo. Sentia urgência em sua voz. Sentia compaixão em seu olhar, pelos que ainda estão perdidos. Ele queria que eu fosse uma testemunha, alguém capaz de contar o que viu, alguém que pudesse ajudar outros a se prepararem para a eternidade. Naquele momento eu soube, minha vida nunca mais seria a mesma. Aquilo que eu tinha vivido não era só uma experiência extraordinária, era um chamado, uma missão que me acompanharia pelo resto dos meus dias. Com aquele chamado ecoando forte dentro da minha alma, algo ao meu redor começou a mudar repentinamente. A luz que antes parecia infinita foi se suavizando, e as imagens, os sons e toda a atmosfera espiritual começaram a se apagar lentamente. Era como se aquele outro mundo estivesse se recolhendo, enquanto eu era puxado de volta à realidade terrena. Quando abri os olhos, estava deitado em um leito de hospital. A primeira coisa que vi foi o rosto da minha esposa, coberto de lágrimas. Ao lado dela, um médico explicava o que tinha acontecido. Eu havia sofrido uma parada cardíaca grave e permanecido clinicamente morto por cerca de 4 minutos. Disseram que era um milagre eu estar vivo, mas eu sabia que minha alma havia recebido a chance de voltar. Minha mente girava com o peso de tudo o que tinha presenciado. Não era apenas uma segunda chance de viver, era uma oportunidade para cumprir o que Jesus havia me confiado. Nos dias e semanas que se seguiram, minha vida começou a mudar por completo. Eu já não conseguia viver como antes. Aquilo que antes parecia tão importante, trabalho, bens, distrações do dia a dia, perdeu grande parte do seu valor. Passei a buscar uma relação mais profunda com Deus. Mergulhei nas Escrituras, desejando entender ainda mais as verdades que me foram reveladas. Senti uma urgência em compartilhar o que havia vivido, mas também uma responsabilidade imensa. Não se tratava apenas de contar uma história, tratava-se de alertar, de mostrar que a eternidade é real e que o momento de se preparar é agora. Comecei falando em pequenos encontros, testemunhando tudo o que vi e ouvi, mas sempre deixando claro: o mais importante não era a minha experiência, e sim o chamado para uma entrega total a Cristo. E a cada pessoa que ouvia, a cada coração tocado, eu sentia que, enfim, estava começando a cumprir o propósito que me foi confiado.
Claro que nem tudo foi fácil. Houve momentos em que me questionei. Duvidei se eu realmente era capaz de carregar essa missão. Afinal, eu era apenas um homem comum, alguém sem estudos teológicos, sem passado religioso exemplar. Mas, sempre que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava do olhar de Jesus, da forma como ele estendeu a mão e me chamou para segui-lo, e isso bastava para me dar forças para continuar, mesmo diante das dificuldades. Percebi, com o tempo, que algo extraordinário acontecia sempre que eu compartilhava minha experiência. As pessoas ao meu redor começavam a se transformar. Algumas choravam, outras faziam perguntas profundas, e muitas apenas ficavam em silêncio, refletindo. E eu entendi de forma muito clara que Jesus nunca precisou de alguém perfeito. Ele só queria alguém disposto, alguém que dissesse sim e fosse fiel até o fim. E foi aí que compreendi algo ainda mais bonito. O impacto não vinha apenas do testemunho em si, vinha da entrega, da verdade vivida no dia a dia, da luz que, mesmo em um vaso imperfeito, ainda pode brilhar intensamente. A presença de Deus começou a transparecer não apenas nas minhas palavras, mas nas atitudes do meu dia a dia. Sempre que eu falava, parecia que algo mais profundo era transmitido, uma espécie de peso espiritual que ia além de qualquer discurso humano. As pessoas começavam a perceber o valor das próprias escolhas e como cada uma delas carrega consequências eternas. Isso nunca foi algo que eu planejei, mas aos poucos, minha vida foi se tornando um testemunho vivo daquilo que vivi durante aqueles breves minutos fora do corpo. Mesmo diante da dúvida de alguns ou do ceticismo de outros, eu sabia que não estava sozinho. O que me aconteceu não foi apenas para mim, foi para todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir e talvez mudar suas vidas antes que fosse tarde demais. Hoje, quando olho para trás, percebo que aquele dia na fábrica não foi o fim, foi o começo de uma nova jornada. Jamais imaginei que algo tão assustador e ao mesmo tempo tão transformador pudesse acontecer comigo. Quando penso na vida que levava antes, é como se eu estivesse andando no escuro, simplesmente seguindo o fluxo, sem perceber que a verdade sempre esteve ao alcance das minhas mãos. Mas agora, com tudo o que vi e vivi, recebi uma visão que nunca mais poderei ignorar. Não digo isso como alguém especial. Sou apenas alguém que teve a chance, inesperada e maravilhosa, de mudar a direção da própria história. Tudo o que me resta agora é continuar seguindo em frente, compartilhando o que vivi e torcendo para que mais pessoas despertem para a realidade da eternidade antes que seus dias por aqui se esgotem. Se eu puder deixar uma mensagem para quem está lendo este relato, que seja esta: não desperdice o tempo que você ainda tem. A vida é frágil e cada decisão que tomamos agora pode refletir por toda a eternidade. Eu não fui levado para julgar ninguém, fui chamado para alertar, para mostrar que existe algo infinitamente maior nos esperando. Ninguém sabe quantos dias ainda tem, mas uma coisa é certa: cada dia importa. E a minha esperança é que essa experiência sirva como um lembrete de que a vida é muito mais do que trabalho, posses ou ambições passageiras. O que realmente conta é como escolhemos viver, em quem decidimos confiar e onde decidimos colocar a nossa fé. Porque para mim, o dia em que minha alma partiu foi, na verdade, o dia em que eu comecei a viver de verdade. Essa foi, sem dúvida, uma das histórias mais marcantes que já vivi e que tive o privilégio de compartilhar. E agora fica a pergunta que carrego comigo desde aquele dia: será que realmente temos noção de como nossas escolhas moldam a eternidade? Que este relato sirva de reflexão para você também, que desperte algo no seu coração, uma vontade genuína de rever prioridades, de buscar aquilo que realmente tem valor, não apenas para esta vida, mas para o que vem depois. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que ninguém passa por uma experiência assim para guardar só para si. É preciso repartir, tocar outras vidas, plantar sementes de fé, de esperança e de verdade. E assim sigo, com a missão no peito e a certeza no coração de que a eternidade não começa quando morremos. Ela já começou. Ela se constrói dia após dia nas pequenas e grandes escolhas que fazemos com o tempo que ainda temos. Que cada passo seu daqui em diante seja dado com mais consciência, mais fé e mais propósito. Porque ainda há tempo, ainda há esperança e ainda há vida para viver, de verdade.